Eu peço aos irmãos para abrirem a palavra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a Tessalônica, a igreja que estava na Tessalônica, e recebeu, portanto, esse título, a igreja de Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 até o verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, de 2 a 10. Vamos fazer a leitura. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós vamos fazer uma oração nesse instante e convido as crianças para virem à frente. Vamos orar por elas e também suplicando que Deus assim nos capacite na meditação da sua palavra nesse instante. Elas, depois da oração, retornarão, para os cuidados dos papais, porque participaremos nesta noite da mesa do Senhor, Mas nesse instante é muito importante que nós assim nos coloquemos diante dele, do nosso Deus, e oremos em favor dos nossos filhos. Vamos orar, fechemos os olhos, falemos com Deus. Santo nosso Deus, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja e de uma forma especial agradecemos por esta hora de culto, de adoração a ti. Agradecemos, Senhor, pela manifestação do Senhor entre nós, nos conduzindo até aqui nesses momentos de adoração. E agora oramos em favor da tua igreja, começando pelos nossos filhos, pelos pequeninos que aqui estão. Pai, que o Senhor fale aos seus corações tão somente pela tua palavra santa. Que os seus pais também sejam orientados, direcionados e desta forma também compartilhem com estes pequeninos os teus ensinos. Nós oramos, Pai, pedindo pela tua bondade e misericórdia sobre nós, todos que aqui estamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. As crianças podem retornar.
Esta carta de Paulo aos Tessalonicenses é a primeira. Ele escreveu 2 cartas em meio a um período de muitas provas, de muitas dificuldades. Nós percebemos, portanto, o apóstolo Paulo passando por Tessalônica, e os irmãos poderão observar isto especialmente no capítulo 17, antes dele seguir a Bereia, ele passou por Tessalônica, e aos Tessalonicenses ele deteve pouco tempo, ele pôde permanecer pouco tempo com eles em razão da perseguição que aconteceu naquela região contra os apóstolos, contra os seus cooperadores, seus discípulos, e nós podemos observar nesse capítulo 17 que eles invadem a casa de Jason, que hospedara os discípulos do Senhor, e os levou, portanto, para um lugar público, e ali constrangeram, este servo de Deus, em razão da presença, da hospedagem que ele houvera prestado, concedido aos discípulos de Jesus. Diz aqui o texto que durante a noite, logo no versículo 10 do capítulo 17, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia, porque ali ele não poderia ficar, já que a perseguição havia sido feroz naquela região. Nós, assim, observamos que a igreja, ela caminha não com facilidades, mas queremos, em meio a todas essas dificuldades, ressaltar 3 características muito importantes da igreja em Tessalônica, que os irmãos puderam observar. Claramente, nós podemos ver sobre eles que o fato deles terem essas características trazia lembranças ao apóstolo Paulo em suas orações. E o versículo 3 ele diz assim: diante de Deus me recordo da operosidade da vossa fé. Tiago diz que nós não podemos ter uma fé morta, mas que nós devemos ter uma fé prática. E cita ainda que nós devemos ser operosos na nossa fé. Em outras palavras, a fé não pode ser somente um instrumento de intelectualidade, não pode ser também só um instrumento de crescimento ou de enriquecimento de conhecimentos. Ela tem que ser traduzida, portanto, em ações, em prática. É disso que o apóstolo está falando aqui, e isto estava presente na igreja de Tessalônica: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor. Irmãos, ele está falando, portanto, de uma dedicação acima até das condições, das possibilidades. Eles eram abnegados, eram convictos, eram dedicados na prática do amor. Eles não negociavam, portanto, o exercitar do amor. Não havia o que pagasse para que eles deixassem de amar. Isso é uma coisa interessante nas expressões do apóstolo a respeito destes irmãos de Tessalônica. E fala também da esperança que eles tinham em Cristo Jesus. Contudo, nós devemos salientar aqui essas 3 características, além disto que ele cita aqui nesse versículo, compartilhando com os nossos irmãos, porque também o fato de Paulo não ter podido permanecer muito tempo lá em Tessalônica, ele ficou receoso de que algumas coisas eles necessitassem, de algumas coisas eles carecessem. E ao observar, portanto, todo o contexto de todas as cartas, nós vamos ver Paulo dedicando-se a 2 temas muito importantes naquela igreja. O primeiro deles era a questão das impurezas sexuais, as impurezas nos relacionamentos, a ilicitude nos relacionamentos. Por quê? Nós lemos aqui no texto que eles se converteram, eles vieram do paganismo, estavam numa região de Acaia, da Macedônia, onde o paganismo proclamava, anunciava
certas práticas culticas, práticas cultuais, onde as impurezas sexuais eram percebidas, acontecia em meio às próprias ações de adoração, as ações culticas. Esta era uma preocupação que Paulo tinha com aqueles irmãos de Tessalônica. E outra preocupação muito forte era de que eles não tivessem todo o conhecimento a respeito da obra de Cristo e especialmente a respeito da volta de Jesus. Então Paulo escreve sobre esses dois temas, a respeito da volta de Jesus e escreve a respeito dos cuidados que eles deveriam ter com as práticas ilícitas na área da sexualidade. Então, nós ficamos a pensar o seguinte: serviria para nós, por exemplo, essa preocupação do apóstolo Paulo? Nós sabemos, irmãos, que nós somos constituídos dessa necessidade, né? Deus nos constituiu da necessidade do relacionamento, das práticas sexuais. Isto, portanto, não é pecado segundo as Escrituras. O pecado, na verdade, é nós usarmos de forma indevida esta dádiva que Deus nos deu. Mas será que o nosso tempo, nos nossos dias, no nosso contexto, nós ainda presenciamos esta característica tão bela das relações humanas ser tratadas de uma forma tão indevida? Será que isso influencia a igreja? Será que quando nós nos colocamos diante de Deus como servos, nós ainda sofremos uma influência tremenda, portanto, desse contexto, nesta área da existência humana? E uma outra questão que sobressai nesse instante nos escritos de Paulo aos Tessalonicenses: nós ainda nos curvamos diante de um outro senhorio, que não seja o senhorio de Jesus, porque era uma preocupação que ele tinha. E se isso também acontece, nós sabemos bem que Jesus está por vir, que Jesus, como o nosso irmão citou na sua exposição, na sua ministração para o louvor do nome de Jesus, será que nós temos plena consciência de que Jesus vai voltar e que o fato disto ser uma realidade que nós aguardamos com fé, com esperança, como diz o texto aqui a respeito dos Tessalonicenses, nós palmilhamos ou nós desenvolvemos, padronizamos a nossa vida justamente nessa expectativa de que Jesus volta, de que Ele vem. Então vamos ressaltar ainda duas coisas importantes que era marca desses irmãos de Tessalônica e que na verdade são ressaltadas pelo apóstolo Paulo, ainda que ele tivesse a preocupação, e como essas marcas se relacionam com esse contexto que ela vivia e como isso pode nos ajudar, portanto, ao nos confrontarmos e ao nos relacionarmos com o tempo que nós vivemos. A primeira característica muito importante está no versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra. Não chegou até vós somente em palavra. Isso atesta uma verdadeira conversão. Se o evangelho não chega somente em palavra, ou seja, se ele não é só fruto, ou só não acontece no conhecimento, na intelectualidade, é porque houve uma verdadeira conversão. Porque o Espírito Santo só vem a nós, só vem ao nosso viver a partir do instante que nós verdadeiramente nos rendemos ao senhorio de Jesus. A partir do instante que nós nos convertemos a Ele. E o que isso quer dizer, queridos irmãos? Nós passamos a ser discípulos de Jesus, ou seja, os valores de Jesus, as práticas de Jesus, o comportamento de Jesus, as decisões de Jesus, as metas, os alvos, os propósitos de Jesus, eles passam a ser nossos também. E é isto que o texto diz: não veio somente em
palavra, mas também, sobretudo, como ele diz, ou seja, acima de qualquer outra característica da chegada do Evangelho nas suas vidas, isso foi marcado pela presença do poder do Espírito. Quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele disse assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Amados irmãos, o que Paulo está dizendo a respeito desta igreja, para que eles pudessem enfrentar as suas fraquezas, as suas práticas que não eram adequadas, as influências das pessoas ou da vida em torno dela mesma, em torno de si, na verdade, o poder de Deus estava tomando conta do seu ser, deste corpo que se reunia sob a condução do senhorio de Jesus Cristo. E é interessante, portanto, que nós leiamos a carta de Tessalônica, porque talvez nós imaginemos que a presença grande do poder do Espírito Santo se dê com algumas marcas ou com alguns modelos que nós costumamos delinear, que nós costumamos desenhar, que nós costumamos afirmar que só pode acontecer desta maneira. E esse texto, portanto, não nos permite que nós deixemos de duvidar de que o poder do Espírito Santo estava com estes irmãos. O Evangelho, a palavra, não chegou a eles somente através de discursos. O Evangelho não chegou a eles tão somente através de ensinos, tão somente através de retórica, mas nós podemos observar, conforme diz aqui, que o Espírito Santo que os levava a testemunhar, conforme Jesus disse, mostrava destes irmãos esta convicção, esta firmeza, mesmo diante das adversidades que eles enfrentavam, que eles enfrentaram, a ponto de o apóstolo Paulo ter que sair às pressas daquele lugar, sendo levado a Bereia, não podendo permanecer ali. Irmãos, a igreja, ela milita, ela trabalha em meio a todas essas adversidades. A convicção que o apóstolo fala vem da presença do Espírito. A convicção vem a eles e produz no coração desses tessalônicos a firmeza diante das possíveis ameaças que a igreja tem que enfrentar ao longo da sua história. Então, para nós, é importante que essa característica nos ajude a pensarmos o seguinte: que medo que nós temos apresentado diante das ameaças que o nosso tempo tem para nós. Diante das dificuldades, diante das adversidades, que convicções, que seguranças nós temos revelado. Que o exemplo destes irmãos possa ser seguido por cada um de nós. E que esse texto seja como se fosse direcionado a nós. É como se o apóstolo Paulo pudesse estar dizendo a nós que seja, portanto, a nossa resposta esta: não há somente palavras entre nós, não há somente discursos, não há somente conhecimento, não há somente intelectualidade para falarmos, para traçarmos planos e projetos a respeito de como Deus trabalha, de como Deus faz, daquilo que Ele quer, de quais são os seus propósitos, mas que nós consigamos verdadeiramente mostrar isto na nossa vida, na nossa forma de ser, no nosso estilo de vida, na nossa existência. E que as pessoas não encontrem em nós somente um belo discurso, mas uma tremenda convicção diante das adversidades que não podem nos abalar. É como nós
falarmos assim: nada vai me separar do grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é isto que esta igreja mostra para nós. Mas nós podemos observar um outro e muito importante, tal qual o primeiro, que está registrado a partir do versículo 6. Com efeito, consequentemente, poderíamos trocar esta expressão, consequentemente, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, nós podemos observar e confirmando aqui, queridos irmãos, que eles não estavam vivendo uma situação fácil. Diz aqui, em muita tribulação. O que é muita tribulação para nós? O que é muita tribulação? Quem pode aí dar um palpite? O que é muita tribulação? O que é muita tribulação para nós hoje? Muitos problemas. Perseguição. Sofremos perseguição hoje? Acho que nós não sabemos direito o que é perseguição, né? Ou nós achamos, mas não sabemos direito. Alguém tem mais alguma sugestão? O que é muita tribulação? Doenças. Miséria. Angústias na alma. Há quem diga que o nosso tempo, o nosso século é profícuo, produtor, imensamente, intensamente destas angústias na alma. Ainda hoje nós fomos, como boa parte dos irmãos, não sei se todos, mas eu estive em Lençóis Paulista para realizar uma renovação de votos, bodas de ouro, e estávamos conversando com alguns irmãos, e nesta conversa saiu justamente um diálogo assim: uma mãe não sabe que a sua filha se matou. Ela estava tremendamente adoentada, depressiva, e se matou. E até hoje, já tem isso talvez uns 10 anos, 8 a 10 anos, e esta mãe não sabe qual a razão da morte da sua filha. Doenças profundas da alma. Angústias tremendas que solapam, que vêm sobre nós, que querem nos arrastar. Medos, dificuldades, violências, tantas coisas terríveis poderiam ser aqui relacionadas como explicativos desta pergunta: o que é tribulação ou muita tribulação? Como os tessalonicenses vivenciaram esta muita tribulação? Dá para nós percebermos, irmãos? Citem aí. Um substantivo, é isso, né? Que retrata a forma como eles receberam esta muita tribulação. Um substantivo, com alegria, com muita alegria, diz aqui o texto. Por quê, irmãos? É porque verdadeiramente eles não tinham só discurso, verdadeiramente eles tinham recebido a palavra de Deus com o poder do Espírito. Eles tinham aberto o coração para que o Espírito os enchesse, para que os Espíritos... Por quê? É fruto do Espírito a alegria. Então, não era nada de enganoso, não era nada de falso, mas era convicção, era firmeza, era certeza de que a muita tribulação não os poderiam tirar desta alegria que o Espírito produzia entre eles. Portanto, muitas vezes
nós somos levados assim. Muitas vezes nós somos levados pelas torrentes, muitas vezes nós somos levados pelas correntes, muitas vezes nós somos levados pelas modas, muitas vezes nós somos levados pelas nossas emoções. E a nossa fé não é firme. Ela não é uma fé embasada na certeza de que verdadeiramente nada pode superar a alegria e o poder do Evangelho nas nossas vidas. Este é um exemplo belíssimo desta igreja cristã, dessa igreja de Tessalônica. Diz aqui que eles se tornaram um modelo. Toda a preocupação que o apóstolo tinha com eles, de que talvez eles pudessem ser conduzidos, ou que eles pudessem se dispersar, que eles pudessem recear, na verdade, repercutiu de forma contrária, através das pessoas, o que verdadeiramente eles viviam, qual era a convicção que eles tinham, quais eram as certezas que eles tinham, mesmo que eles precisassem ainda de serem informados de muitas coisas. E assim, irmãos, nós precisamos ter esta firmeza, e esta firmeza deve nos fazer desejar estar na presença de Cristo, querer aprender mais de Cristo, querer beber mais de Cristo. Há um cântico que nós cantamos, né? Mais de Cristo eu quero ser, mais de Cristo eu quero ouvir, por Ele ser também abençoado e desta maneira ser reconhecido como seu discípulo. Mais de Cristo é o que eu penso que esses irmãos queriam, mesmo em meio às tribulações e todas elas que os irmãos acabaram de citar aqui. É um belo exemplo para nós, irmãos. Vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia. Desejaste, com efeito, ser meus imitadores e do Senhor. Que esse desejo inunde o nosso ser. Que esse desejo faça pegar fogo o nosso coração. Que esse desejo de imitar a Jesus realmente seja a marca da nossa vida, como se tornou a marca destes irmãos. E por fim, quero ressaltar com os irmãos, a partir do versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, vejam só, não só na região onde eles estavam ali sediados, ou as regiões próximas, ou a grande Tessalônica, como nós sabemos, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então, o apóstolo Paulo, que estava preocupado com as limitações destes irmãos a respeito de determinados assuntos, de repente é surpreendido. De repente ele é surpreendido porque se ouviu deste povo, sob quem ele tinha esta preocupação, que eles estavam firmes, convictos e eles tinham fé para com Deus. Há muitos versículos a respeito da fé. Mateus, capítulo 19, versículo 6, nos fala a respeito de fé. Eu convido aos irmãos que possam fazer esta leitura, abrindo aí a sua Bíblia, Mateus, capítulo 19, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Estamos aqui diante de um texto que nós receitamos seja muito lido por aqueles que querem encontrar o seu companheiro, a sua companheira e se casar. É curioso porque Jesus nesse texto ele lembra
o fato do seu tempo presente, das muitas separações, e ele cita que no princípio não era assim. Ele cita que Deus criou de ambos uma só carne, do homem e da mulher, e ele acrescenta, portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Irmãos, ter fé em Deus é ter, por exemplo, esse texto como um compromisso de existência. Mas não é só esse texto que nós encontramos nas Escrituras, que é citado, por exemplo, como produto de fé. Há um outro momento em que Jesus diz assim: aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, mova-se, e ele vai se mover. Nós não temos tido verdadeiramente fé a ponto de conseguir isto. Mas há outros textos que nós encontramos a respeito de fé, como no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando o autor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, importa que aqueles que se aproximam de Deus reconheçam, creiam, que Ele é galardoador. Produto de fé. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós sabemos que é Ele quem vai nos recompensar. Nós sabemos que é Ele quem vai dar a nós o que nós precisamos. O galardão é uma recompensa, viu, irmãos? Nas Escrituras é tido como um diferencial, um padrão diferente entre aqueles que estarão participando no reino de Deus ou que viverão a eternidade com o Senhor. Mas, na verdade, o que ele quer dizer das Escrituras, que é uma recompensa. Deus é galardoador. E nesse capítulo 11 de Hebreus, todo ele fala a respeito de homens e mulheres de fé, de pessoas que verdadeiramente exercitaram fé. Eu creio pessoas como estes irmãos citados pela igreja ou pelo apóstolo, que conviviam, que faziam parte desta igreja de Tessalônica. Repercutiu a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Acrescentar coisa alguma. O que isso pode representar para nós? O apóstolo Paulo estava pensando, portanto, em orientar alguma coisa, e ele já via isto acontecendo na igreja de Tessalônica. Ele estava pensando, quem sabe, em produzir uma classe de estudos, de escola, para falar a respeito da vinda do Senhor Jesus, e de repente ele constatou que esses irmãos estavam cheios de esperança pela volta de Jesus. Ele estava pensando em estabelecer uma classe de estudos para falar a respeito da influência das pessoas do seu tempo no que diz respeito às impurezas sexuais. E os tessalônicos, enfim, manifestaram ações, atitudes que mostravam que ele não precisava falar muitas coisas a esse respeito sobre este assunto. Talvez para os nossos dias, e a gente começar a pensar assim: quem poderá visitar fulano de tal que sofreu uma queda de pressão, desmaiou, está hospitalizado, passando mal, e às vezes a gente fica pensando, quem poderia fazer isto? Ou a gente fica pensando assim, quem poderia desenvolver um projeto de estudos na escola dominical para ensinar artes, violão, outros instrumentos? E quando a gente, como líder, começa a pensar, as coisas já vão acontecendo, porque, como diz aqui o texto que nós lemos, o nosso evangelho não entrou para vocês somente em palavra, mas entrou verdadeiramente em poder de testemunho, poder do Espírito. O que é carente a nossa igreja, queridos irmãos? O que nós poderíamos fazer de útil? O que nós poderíamos prestar? O que nós poderíamos ajudar? Tanto aos nossos membros, como a população que está em torno da igreja.
Talvez se nós começarmos a pensar, tentando extrair esse exemplo da igreja de Tessalônica, é como se a gente começasse a pensar assim, e ao chegar, ao tentar mover, ao tentar fazer uma ligação, ao tentar entrar no WhatsApp para pedir, a coisa já estivesse acontecendo, porque o poder do Espírito é quem está fazendo. É nesse sentido que é importante nós olharmos para a igreja de Tessalônica. É nesse sentido que é importante a gente olhar para este povo, povo de Deus como nós, cristãos como nós, que receberam a Jesus e que têm o seu Espírito e que nos faz perceber que nós somos escravos de Jesus. Não somos escravos de um vício, não somos escravos de um hábito, não somos escravos de uma prática, mas somos escravos de Jesus. E como diz o texto, não precisa acrescentar nada aqui no nosso meio, porque nós vivemos no poder do Espírito. Irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta reflexão nos ajude a pensar o nosso viver, que os irmãos leiam toda a carta que Paulo escreve a Tessalônica, as duas cartas, e observem a maravilha do poder do Espírito sendo compartilhado com estes irmãos, mas não só por causa dele, por nossa causa também, porque tudo o que está escrito, para nós está escrito. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, que nos assentarmos à ceia, só mais uma vez retrate que tudo o que foi escrito para ele serve para nós também. Que a graça, pois assim esteja sobre nós e nos permita tal dádiva para a glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos. Deus assim nos abençoe. Nesse instante, nós convidamos os irmãos para se aproximarem da ceia, para se prepararem para a ceia, para se curvarem diante de Jesus e tê-lo como o modelo a ser seguido. Por isso, nós convidamos aos presbíteros que venham à frente, primeiramente, e aos irmãos que já se voltem para o Senhor Jesus. Fechem os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos orar nesse instante. O que não está decoroso na nossa vida? O que não combina com o senhorio do dono da mesa? O que não é bom? São palavras, são ações, são práticas, são vícios. O que não está de acordo? É o medo? São as preocupações? São as angústias? O que está apertando o seu coração? Até o irmão disse aqui que talvez alguém não desejasse participar da ceia, né? É alguma coisa assim? Não deixe isso tomar vulto, se assenhorar, produzir distância entre nós e Deus, entre você e Deus, entre nós. Vamos fazer uma oração? Fechemos os olhos. Eu peço nesse instante para que a nossa irmã presbítera Fátima nos conduza a Deus em uma oração. Nós te agradecemos por estarmos aqui na casa, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos ler a tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, se por algum motivo nosso coração estiver apreensivo, que consigamos depositar aos pés da cruz toda e qualquer tribulação, todo e qualquer problema, Senhor. Porque sabemos que Jesus morreu, Senhor, na cruz, Senhor, por tudo isso. Nós precisamos aprender a depositar aos pés de Jesus e descansar em Ti, Senhor. Ah, Paizinho querido, vem estar conosco e nos ensine, Senhor, a sermos cristãos conforme está na Tua palavra, Senhor. Nos dá um coração perdoador, um coração, Senhor, de servo conforme, Senhor, o Senhor quer que sejamos, Pai. Que nós possamos, Senhor, aprender
contigo, Pai, a caminhar a cada dia de fé em fé, Pai. Fica conosco nesta hora, Senhor. Prepara-nos para a ceia, ó Pai, e te pedimos, Senhor, que a nossa vida esteja sempre, Paizinho querido, de acordo com a tua vontade, Pai. Que possamos te honrar, te cultuar e sempre estarmos, Senhor, rendendo a ti, Senhor, glória e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Nesse instante nós vamos então partilhar da mesa do Senhor. Eu queria pedir então a ajuda dos irmãos presbíteros, hoje especialmente, né, da nossa irmã Rosângela e da nossa irmã presbítera Fátima. Os irmãos viram que na última ceia eu quase aprontei um desastre, né, quando fui descobrir a mesa, tirar as tampas e também ajeitá-las aqui, né? Eu queria pedir uma ajuda para estas irmãs que são mais jeitosas do que nós, que elas nos ajudassem, por favor, a descobrirmos a mesa do Senhor. Pode sim. Sabem por que eu pedi assim? Porque a minha esposa me chamou a atenção. Foi ela quem disse que eu ia fazer um papel feio, né, durante a mesa do Senhor. Por isso eu agradeço a ela e agradeço às nossas irmãs que nos ajudaram. Eu sei que se eu pedisse para o Levi, que sabe muito de pedras, né? Se eu pedisse para o Cairo, que sabe muito de tribunal, se eu pedisse para o Narciso, que sabe muito de entregas, né, Narciso? Se eu pedisse para o nosso irmão Denilson, eu não sei o que o Denilson faz exatamente, mas eu tenho certeza que nós teríamos dificuldade como eu tive. Muito obrigado, irmãs. Isto é corpo de Cristo. E é nas coisas simples que nós testemunhamos pelo poder do Espírito Santo. Que Ele continue conosco, nos abençoando. Enquanto nós celebramos a mesa, nós cantaremos e louvaremos ao Senhor com os nossos irmãos. Se vocês quiserem vir, podem vir. A Giovana pode subir também. Eu vou recordar as palavras de Jesus. Na noite em que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e deu aos discípulos, dizendo-lhes: Este é meu corpo, que foi partido por amor de vós. Tomai e comei dele todos. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice e distribuiu aos discípulos, dizendo-lhes: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por amor de vós. Todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Agradeça o privilégio de estar à mesa com o Senhor. Traga seus filhos para a mesa do Senhor. Leve-o à presença de Jesus. Não deixe-o estender a mão só, mas vá em sua direção. Dê a Ele aquilo que nós precisamos, todos nós. É o convite que é feito. Examine-se o homem a si mesmo. Nós tivemos e temos oportunidade, pela graça de Deus, de fazê-lo. Mas nem isso deve nos afastar da mesa, porque a graça cobre, porque o amor de Cristo cobre multidão de pecados. Como confessamos, somos purificados em Jesus. Então, todo aquele que tem esta certeza, que sabe disso, que tem essa convicção, que o Evangelho não está na sua vida só em palavras, mas em poder do Espírito, que se levante e esteja pronto a ser servido pelo corpo, pelo sangue, pelo poder de Jesus. Comam e bebam destes elementos.
Irmãos, o hino do nosso CTP 260, amém? Só rebanho, só pastor, uma só fé em só Salvador. Em teu amor unidos aqui no mesmo Espírito, vamos a ti. No mesmo Espírito, vamos a ti. Só rebanho, só pastor, fruto, ó Senhor, deste teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz, ser tu louvado, bendito Jesus. Ser tu louvado, bendito Jesus. Só rebanho, só pastor, ó Cristo és digno do nosso louvor. Tu és o imã que nos atrai, e só por ti adoramos o Pai, e só por ti adoramos o Pai. Só rebanho, só pastor, nós esperamos por ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer.
comei e bebei dele todos. Peço às irmãs que nos ajudem novamente, por favor. Que o Senhor os fortaleça e os guarde, e que o Senhor firme nos seus corações o novo ser em Cristo Jesus. Deus assim nos abençoe. Nesse instante, queridos irmãos, nós teremos um ato de gratidão, uma homenagem de gratidão, um ato especial. Nós convidamos nesse instante para que venham à frente os irmãos que prestarão esta homenagem. Passou-se o dia do presbítero, está aqui a nossa irmã Regina. Isso, ela estará então dirigindo este ato. A palavra de Deus em João 12:26 fala que quem quiser seguir a Jesus, ele faz o convite, ele fala: siga-me e serve-me, né? Então nós louvamos ao Senhor pela vida dos nossos presbíteros e presbíteras, né? Que o Senhor tenha abençoado, que eles tenham seguido ao Senhor Jesus. E agora eu gostaria de deixar para toda a igreja também, especialmente para os presbíteros, uma mensagem que nós tivemos. A mesa diaconal esteve visitando o senhor Manuel e ele ficou muito contrariado porque ele achava que ele estaria completando 100 anos. E quando nós chegamos lá, ele falou: ai, gente, eu errei. Não é 100, é 99, né? Eu achei assim, bem bacana a preocupação dele, que ele falou: errei, não é 100, é só 99. E começando a conversar com ele, nós percebemos o senhor Manuel totalmente lúcido, né? E firme na fé.
E a frase que ele falou durante a nossa visita foi que feliz é aquele que encontra o caminho e persevera nele e faz tudo direitinho. Então, foi um momento muito emocionante de ver um senhorzinho de 99 anos, lúcido, ele não estava, né, completamente certinho com as suas faculdades mentais, tudo certinho, e ele falando que feliz é aquele que encontra o caminho, que persevera nele, que nós possamos perseverar nele e continuar fazendo tudo direitinho, né? É isso que o Senhor quer de nós, quer dos presbíteros da nossa igreja, de todo o povo do Senhor Jesus. Eu vou convidar a nossa irmã Miriam para vir à frente, para orar pelos presbíteros, agradecendo a Deus e que eles continuem fazendo tudo direitinho. Antes da oração da nossa irmã Miriam, eu quero convidar o presbítero Flamínio, que está em disponibilidade ativa, né? Que ele venha à frente nesse instante, no exercício de suas funções, e possa servir a ceia para o irmão Alfeu. No instante da distribuição, ele não estava passando bem, mas, graças a Deus, já voltou, está aqui e deseja participar da ceia. Então, por gentileza, irmão. Assim come e beba desses elementos. Deus abençoe, irmão. Vamos orar então com a nossa irmã. Amém, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, por participar desse momento e queremos te pedir, Senhor, por cada um que foi citado aqui, Senhor. Pai, que Tu possa continuar, Senhor, cuidando da vida deles, dos seus familiares, Senhor amado. Que a cada dia, Senhor, eles possam sentir o Seu Espírito Santo fortalecendo na caminhada, Senhor. Nos ajuda também, como igreja, Senhor, a estar prontos a auxiliá-los, Senhor. Porque ninguém consegue fazer nada sozinho, Pai. Então, nos ajuda, Senhor, como igreja, Senhor, a fazer o papel que Tu, Senhor, espera de nós, Senhor. Nós te pedimos isso em nome do Seu Filho, Jesus. Amém.